Vamos lá, então vamos começar com o mais quente. Kevin Lomônaco, nome que apareceu aí já desde ontem sendo ligado ao Atlético, jogador que é um defensor, ele é um defensor. Ô, Thiagueiro, vamos falar de futebol? O que você tem de novidade do Lomônaco aí pra nós, hein, por favor? Ô, HG, eu só consegui confirmar o que o TYC Sports, a TIC Sports, deu lá na Argentina, que é sobre a proposta do Atlético, os números da proposta do Atlético. Quais são? Eu conversei com uma pessoa próxima ao Independiente que confirma isso. E aí... Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da HG Play e tá na área Band Minas, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora pro vídeo. Vamos lá, então vamos começar com o mais quente. Kevin Lomônaco, nome que apareceu aí já desde ontem sendo ligado ao Atlético, jogador que é um defensor, ele é um defensor, está atuando no Independiente da Argentina. Confusão com o Garcês. Pra quem não se lembra, ele já passou aqui no Red Bull Bragantino, é um jogador... Red Bull. Exato. É um jogador que não é um nome que, pra quem tava acompanhando esses últimos anos de futebol, é novidade. Por quê? Por que, Luiz, que não é novidade? Porque, além de já ter atuado no Bragantino, estava envolvido nos esquemas com apostas esportivas, né? Nas denúncias. Quando ele sai do Red Bull, né? Quando ele volta pra Argentina, o nome dele aparece, chegou a aparecer ali em algumas investigações, né? Cobrando de apostadores e tudo mais. O Lomônaco não teve uma boa passagem pelo Bragantino. Não. Essa foi é a verdade. Bem fraquinho. Chegou muito jovem aqui no Brasil, não foi bem, não se adaptou. Esse trem de aposta também, aqui tá liberado, né? Porque nada acontece. Não dá nada. O Remo tem um jogador lá que tá jogando, fazendo fez gol já no Brasileiro e tava nisso aí. Cara, o Lomônaco, aí ele retorna pro futebol argentino. Isso. E aí vai bem, cara. Agora realmente vem sendo um dos principais zagueiros, se não o principal, e aí o Garcês depois pode falar melhor, mas com certeza um dos principais zagueiros do futebol argentino. Isso. Nessas últimas temporadas. É um jogador que já está sempre ali nas pré-listas da seleção argentina. É um cara que tem hoje um valor de mercado considerado até bem alto, né? Diz a informação que chega da Argentina é que o Independiente quer algo em torno de 7 milhões e meio de dólares, né, por 70% do passe do jogador. Então seria aí um investimento alto, né, que o Atlético teria que fazer, pensando no patamar hoje que o Atlético tem financeiro, né, o que o Atlético pode gastar. E até isso vai ser uma das perguntas que eu vou fazer hoje, com certeza, que a gente vai abordar hoje com o Brax aqui hoje à tarde. É um jogador que chegaria, na minha opinião, tá, ele chega pelo menos com status, né, para ser um titular hoje do Atlético. Claro, o Atlético precisa muito de zagueiro, né? E aí acho que qualquer zagueiro que chegasse hoje já chegaria ganhando oportunidades no time titular. Mas é um cara que vem em um momento muito bom. E aí, por isso, acho que ele chegaria sim para assumir a posição ao lado aí de, quem sabe, futuramente do Lianco, né? Que deve retornar nas próximas semanas, próximos meses aí, está de volta ao elenco do Galo. Então, cara, pra mim, tá, Popó, a minha opinião seria uma baita contratação do Atlético. Pelo que ele vem jogando no futebol argentino. É um zagueiro que ele joga pela direita, né? Ele, inclusive, faz outras funções dentro de campo. Ele consegue atuar também de lateral direito e, por vezes, é colocado para fazer a saída como volante num time que pode jogar com 3 zagueiros. Fica aí um baita reforço para o Atlético em termos de composição de elenco, né? Porque podendo atuar nessas duas posições, ele pode, às vezes, assumir o papel do famoso primeiro volante, caso necessário for, embora não seja o ideal, porque ele é, de fato, zagueiro de origem. O Garcês ficou bravo comigo porque eu falei defensor, né? Mas é porque, sim, ele pode atuar como zagueiro, como lateral direito e, em alguns momentos, numa saída de 3, ele pode ser, sim, o primeiro volante. É um cara que, sim, como o Luiz falou, tá muito bem na Argentina. É um xerifão lá do Independiente. A gente sabe que pra gente atuar no mercado deles é mais fácil, né? Por uma questão financeira, o futebol brasileiro acaba sendo um atrativo muito importante. Mas é aquela coisa. A gente faz o recorte das passagens dele. Ele é revelado pelo Lanús, né? Cria do Lanús. E ele teve momentos de oscilação na carreira até hoje. Vive um momento bom, mas quando passou pelo Brasil não conseguiu se firmar, muito novo de fato, mas não conseguiu se firmar, teve esses problemas, o que mostra também que
precisa de ter um trabalho, um acompanhamento ali psicológico, de mais atenção. Todos esses jogadores eu acho que passaram por esses problemas, né? Com envolvimento nessas questões de apostas, esses caras precisam ser melhor orientados, né? A gente cansa de falar, eles não precisam disso, né? Nenhum deles precisa disso, mas não deixa de ser sim um ganho técnico importante para o Atlético. Vamos ver se essa negociação fecha. É um baita jogador, tá? Para quem hoje tá jogando com Alonso, Tressoldi e Vitor Hugo, chega e farda. Chega e farda. O nível é muito diferente. E assim, cara, só ontem, acho que foi até o meu amigo Pedro Faria lá do Tempo, que publicou que o Atlético já tem um acerto com o jogador. O grande problema, assim, que, cara, o Atlético já teve acerto com alguns jogadores, né? O mais difícil não é... Assim, quando você vai no mercado... É tranquilo, né? Quando você vai no mercado sul-americano hoje, o futebol brasileiro tá, cara, anos-luz na frente, né, financeiramente, dos outros clubes, dos outros países, né, aqui do nosso continente. Então, você se acertar com o jogador, cara, salário nunca vai ser o problema, né? Agora, 7 milhões e meio de euros aí, de dólares, perdão, aí já é um valor bem considerável. E o Atlético, até tava lendo, o Garcia Grova, se não me engano, ele acabou de postar, né, que o Atlético chegou a fazer uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Sim. Pagaria $500 mil pelo empréstimo. Tá querendo 500 mil dólares pelo empréstimo. Se ele batesse 30 jogos aqui na temporada, o Atlético seria obrigado a pagar os 7 milhões de dólares para poder comprar o jogador. Assim, 30 jogos na temporada para um zagueiro para ser titular, cara, é bem tranquilo. Só que assim, me estranharia muito, né? Um jogador hoje que tá tão valorizado como o Lomônaco, o time aceitar um empréstimo de um ano. Porque assim, pode dar o azar, por exemplo, dele ter uma lesão, e aí, cara, você perde todo o hype, né? Você perde todo o momento do jogador e negociaria. Então, assim, é uma proposta que, né, a minha opinião, pelo menos, seria realmente muito complicada do Independente aceitar, e realmente não aceitaram. Vamos ver aí, dizem na Argentina que o Atlético já prepara uma outra oferta para fazer lá o Independente. Zagueiro, vamos falar de futebol? O que você tem de novidade do Lomônaco aí pra nós, hein, por favor? Ô, HG, eu só consegui confirmar o que o TYC Sports, a TIC Sports, deu lá na Argentina, que é sobre a proposta do Atlético, os números da proposta do Atlético. Quais são? Eu conversei com uma pessoa próxima ao Independiente que confirma isso. E aí, $500 mil, o valor do empréstimo que o Atlético quer pagar ao Independiente, e obrigação de compra de $7 milhões em caso de cumprimento de metas durante a passagem dele pelo Atlético. E o Independiente quer o quê? Então, o que me dizem é que o Independiente quer um valor maior agora e uma venda definitiva, não um empréstimo, como o Atlético quer. Ele não quer nem entrar no acordo da possibilidade do empréstimo, ele quer o valor na mesa em caixa para o Independente, o valor total. O valor total. Que poderia girar nesse valor de 7 milhões, 8 milhões. Não precisa ser algo pago à vista. O maior percentual pago agora. Que é um percentual, pelo menos, pago agora, né? Maior do que dos $500 mil. Olha, acho que se o Atlético conseguir fazer algo próximo a $1,5 milhão, $2 milhões nas parcelas, ele leva. E eu tô achando que esse negócio não vai dar bom. Eu também acho que não. Esse não e vai assim, dar bom. Sinceramente, eu acho muito caro, tá? Mas por causa dos pagar valores, $8 milhões, $7 milhões. Cara, primeiro eu achei os valores realmente altos. Muito altos. Muito altos. 7 milhões é o que o Atlético está colocando, mas o Independiente não aceita porque quer algo maior que isso. Então, você já coloca na casa de 8,5. Mas eu acho que vai receber algo maior que isso agora. Até topa esses valores. Desde que receba um pouco mais do que os $500 mil agora. Entendi. Mas eu acho muito alto. É claro que o Atlético precisa de um zagueiro. O Atlético tá meio desesperado quanto a essa função. Eu acho que já é claro dentro do Atlético. Eu acho que não tá só na torcida, porque antes começou com os jornalistas cobrando, depois foi pra torcida cobrando, e agora eu acho que o Atlético mesmo já entende que a situação é necessário realmente ter mais 2 zagueiros. O Atlético precisa de 2 zagueiros. E ontem, Thiago, eu ouvi de um amigo vascaíno, direto do Rio de Janeiro, que o senhor Júnior Alonso estaria negociando com o Vascudo. Negaram pra mim isso. Negaram. Com um amigo, um grande vascaíno, lá do Rio de Janeiro, e que é jornalista também. Coincidência não, eu fui atrás disso. Né? Porque, assim, não sei qual é a fonte de informação do seu colega, mas aqui eu fui atrás de alguma pessoa do Atlético. Essa pessoa me disse que não tem nada pelo Júnior Alonso nesse momento. Eu vejo o Chaves eu agora até tentei todos eu acho que vai escrever que pena aqui. Que pena. Eu tentei com essa pessoa do Atlético inicialmente pegar os valores, aí as pessoas falaram, Thiago, eu prefiro não falar valores e tal, na questão do Kevin Lomônaco, e aí eu fui atrás de pessoas na Argentina pra apurar isso. Sobre o Alonso, o que o Atlético me diz nesse momento é que não existe uma proposta do Vasco ou qualquer conversa. Se existe interesse do Vasco, se de fato o Vasco deseja contar com o jogador, é algo que o Vasco pode, em algum momento, apresentar uma proposta de fato ao Atlético, mas hoje não tem qualquer proposta feita ao Atlético ou qualquer contato do Vasco
pela contratação do Júnior Alonso. Ontem eu você saí. acabou com a vida de muito atleticano. Eu saí tenho certeza disso. saí do meu estúdio ontem com a minha esposa. E aí a Aliás, gente que foi- estúdio, hein, irmão? Maravilhoso, né? Mas não fala demais, não. Tá bom, desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Aí eu fui jantar com a minha esposa em plena segunda-feira. Sabe por quê? Porque cada momento que eu vivo junto dela precisa ser um momento especial, cara. E eu torço pra quando eu tô ao lado da minha esposa, eu torço pro tempo passar bem devagar, sabe, Valuzinho? Tô falando sério. Não, eu sei. E aí fomos jantar e tal. E aí, a hora que eu tô jantando lá, um rapaz chegou. Eu peço desculpas porque eu me entreti com o assunto e não perguntei o nome dele pra eu falar aqui hoje. Mas eu sei que ele é um dos executivos de alguma mineradora, porque ele estava vestido. E aí ele me perguntou assim, falou, pô, HG, você pega muito no pé do Alonso. Eu falei, não, Avenida Alonso Pena, eu preciso falar dela. Sabe por quê? Eu não tô fazendo juízo de valor do cara. Não tô falando que o cara rouba, não tô falando que o cara fica lá no clube dando migué. Tá falando Não é da isso. entrega dele Eu tô em campo. falando do que ele me entrega, ele não Do justifica. que ele tem entregado nos últimos anos, né? pelo ator. Eu falei com esse rapaz, eu peço 1 milhão de desculpas, inclusive ele ouve a gente todos os dias, ele falou aqui, e eu disse pra ele, falei, cara, a Avenida Alonso Pena, ela precisa ser destacada, porque eu acho que ele não tem nenhuma característica para estar ali, para ser um zagueiro pela esquerda, nem na seleção ele joga de zagueiro, eles não reconhecem ele como um zagueiro na seleção e tal. Então, assim, é isso. Eu preciso olhar para os setores, eu preciso olhar para outros setores onde o Atlético tem jogadores de qualidade. Hoje é inquestionável a lateral esquerda do Atlético. Sim. Aí ele até me perguntou, e o Preciado? Falei, cara, eu ainda espero muito do Preciado mesmo. Sim. Assim, No questão de momento que o tempo. Hulk não estava rendendo, a gente As falou... críticas eram Sim, justas, sim. né? O Alonso não tem que estar Não, de uma maneira inatingível por ser o Exatamente. capitão. Não, você foi perfeito. Se o Hulk foi atingido acabou. pelas críticas, É, o Alonso não vai ser? A camada Ah, qualquer um foi queimado, foi quebrado. O Everson tá praticamente indo para um terceiro ano muito forte aí, mas depois do título de 21 teve um período de Foi questionamento. criticado, ele fortíssimo. chorou nas O economistas. Everson, sabe? Assim, E isso merecidas as críticas naquela oportunidade. é porque Ele até deixa o time por causa de uma lesão e o Matheus porque Mendes arrega. perseguir o ser humano é diferente de criticar o desempenho do profissional. Exatamente, Valor. Bem diferente, Muito bom, Valor. sabe? É muito diferente isso. Muito bom. Los Ângulos mandou R$20. Luiz, de Joinville. Vocês são top demais. Escuto todos os dias. Parabéns por juntar esse povo aí. HG, curto demais o seu canal. Eu sou o Luiz de Joinville, Santa Topzera. Catarina. Luiz, obrigado, Luiz. Topzera é que eu Obrigado. gosto. Tem Bacana. nada que é mais legal, cara, do que as pessoas. De repente as pessoas se aproximam e dizem assim: cara, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto Puxa, muito do que vocês de fazem graça, lá, é né? muito legal. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É mesmo. Sabe, o sentido de se importar, pessoas se importar com Sim, você, sim, sim. de ser importante, o sentido das pessoas se Quando a pessoa importarem com fala você. assim, pô, que Deus abençoe. Cara, Isso é puxa. bom. Ouvir um Deus te proteja, um Deus te abençoe, é bom demais. E o mineiro, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Mete essa assim, de vez por outra, você escuta de alguém e tal. E a coisa mais bacana que eu acho é quando vem uns veinhas, as veinhas. Eu gosto demais de um veinho, de uma veinha. Quando vem, aí dá um abraço, e pô, eu gosto de você. Porque, cara, o que essa pessoa que tem tanta história na vida tá fazendo, me Sim, ouvindo, me assistindo? Mas é legal pra eles, é importante pra eles. Eu acho muito bacana isso. Ó, e Nada mais Michael ou gratificante. Michael Assunção? Michael ou Michael, tá? Eu não sei. Bizarrice o Alonso jogar de zagueiro nos clubes e de lateral na seleção. Acho que isso diz muito da seleção paraguaia. Disso. Que tem zagueiros melhores Eu acho que ele. diz muito sobre o Atlético e sobre a seleção paraguaia. Eu acho que pode Sobre as colocar Como um é que pouco sobre as o duas Alan partes. Franco na seleção, ele joga basicamente, ele faz na seleção basicamente o que o Zarate fazia no Atlético. É. Ele joga lá, avançado, lá pela direita e tal. Esse é o Alan Franco. No Atlético eles usam mais no aspecto defensivo. Defensivo. Que, aliás, eu reconheço que é um jogador que é um jogador Eu gosto. querido pela torcida, é um jogador que também não rouba, é um cara... Mas, cara, também tem suas limitações. Para o que o Atlético se propõe a fazer, tem suas limitações. Mas acho que essa rodagem dele como titular tá fazendo bem a ele. É. Ele tá ganhando casca cada vez mais. E Mas eu não sei se daqui a diferentes pouco... funções, né? O Alonso, diferentes funções. o Franco, no time de 21, ele seria banco e seria um reserva. Pastilha. Hoje eu também tô assim. Nós estamos conhecendo o professor Raimundo. Seu Bartolomeu! Seu Bartolomeu, me socorra! Então o Franco seria... O Franco ser tão utilizado e ter se tornado esse cara, esse titular inquestionável, eu não tô falando que o Franco é mau jogador, tá, gente? Mas é um indício também de que o nível do elenco do Atlético, tecnicamente, desceu com relação aos últimos 3 anos. A gente tem que lembrar a volta do Alonso, do Franco, como é, né? É o Filipão, que reutiliza um Franco que quando retorna, a gente tinha muita dúvida do que iria acontecer com ele, e aí ele começa a ganhar Foi emprestado importância. para Tadjeres, Sim, né? sim. Tadjeres, esse empréstimo. Aqui, quando a gente fala a respeito do elenco do Atlético, eu disse isso no início da temporada, sobre o que o São Paulo, o desejo do São Paulo era eliminar o máximo de jogadores dos últimos anos para montar uma equipe mais forte, consolidada com a sua cara. E isso
precisa, e eu tenho certeza que o São Paulo fala isso com os donos do Atlético todos os dias, precisa passar pelo sistema defensivo. A cobrança é muito grande pelo cabeça de área, pelo aquele camisa 5 que fica ali mais próximo dos zagueiros e dos zagueiros. Dos zagueiros, de novo, gente, vamos fazer a brincadeirinha. Pega todos os zagueiros que o Atlético tem no seu time agora, nesse momento, e me coloque qualquer um deles. A brincadeira tá lançada para quem quiser colocar. Entre os titulares dos 11 maiores clubes do futebol brasileiro. Dos 11. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os dois do Rio Grande do Sul e o Cruzeiro aqui. Coloque, vamos lá, tá valendo. Nenhum dos zagueiros do Atlético é titular de nenhuma equipe entre Você não os tá 11 considerando que tá machucado, G11. não, né? Não, lógico que não, é. No momento, eu nem sei como que ele vai voltar. Você tá falando do Lianco? Eu nem sei como que ele vai voltar, quando ele vai voltar. Eu acho que Mas eu tendo a concordar com o Elton nessa aí, só que eu acho que o nível hoje do Atlético, ele precisa melhorar em alguns outros setores também, sabe? Cara, eu tava... Mas você não acha que é o pior é o sistema defensivo? Eu ainda me incomodo mais com a questão da falta de um primeiro volante. Embora eu ache então, a zaga muito é porque eu citei a falta do primeiro volante. Sim, não existe, a gente cobra todo dia. E eu tô dizendo a respeito da linha defensiva dos zagueiros. Todos os zagueiros que o Atlético tem, nenhum seria titular em time. Eu particularmente gosto do Ivan Não Romano. sei ser tão Acho que ele radical precisa assim ter como o Elton, oportunidades. Acho que ele precisa ter oportunidades. eu não nesse acho o Atlético. Andressou essa baba do boi cansado como alguns pregam, não. Não acho. Eu também não acho Eu acho o horroroso, Andressou de um bom zagueiro. Acho o Lianco um É que ótimo ele não pode ser zagueiro, mas titular lamentavelmente incontestável, né? a contusão é muito grave. Eu acho o Tressoldi ok. É que Ok é menos que bom, né? É que você colocar o Juan como um cara incontestável, fala muito a respeito mas desse hoje é o zagueiro melhor do Atlético. zagueiro. O Roman com prefiro ritmo, o pra Roman, mim, cara. coloca o Tressoldi no banco. Eu tô com o Com valor. ritmo, só que Roman. só que a gente tem que lembrar, Thiago, Então, o quê? o processo do Roman, primeiro, ele ficou encostado pelo Cuca, né? Não serve. E isso é informação. Sim, que você... sim. Isso aí não serve. Sim. Tá. Aí o São Paulo começa a utilizar, porque tem que utilizar. Ele chegou no momento que a janela estava fechada, ele ia fazer o quê? Inventar, editar jogador? Não, ele precisava de usar. Então é um cara ainda que ele precisa de ser desenvolvido. Eu vejo potencial no Ivan Roman. Eu também vejo. Eu também, eu gosto. Aquilo que o Atlético viu, né? Que o Atlético traz o Ivan Roman por isso. Por conta de potencial. Mas ele precisa de rodar um pouco mais. Né? Eu entendo que o Atlético hoje vive um certo problema, e eu vou explicar aqui onde eu vejo esse problema para deixar bem claro que não tem nenhuma pegação no pé, não, até porque eu sou muito direto. Se eu tiver que chegar aqui e abertamente falar o que eu penso do trabalho de um treinador, se eu acho que ele tem que sair, eu vou falar, eu não fico com muita resenha em cima disso, não. Mas onde pega a questão do São Paulo no Atlético? Ano passado, o time com o mínimo encaixe, ele repetiu ali uma base de time, e ainda assim passou uma certa dificuldade. O Atlético começa o ano, ele faz alguns bons jogos, o principal deles, o clássico, principalmente o segundo tempo do clássico, mas em linhas gerais ali foi melhor que o Cruzeiro. Fez um jogo acho muito de igual para igual com o Palmeiras. E aí essa queda acentuada no Red Bull Bragantino e depois pegar o Atlético e jogar o jogo que jogou no sábado. Embora eu reconheça que ali no sábado jogou para ganhar, mas não conseguiu, por esse ataque inoperante, não conseguiu vencer os jogos. Tem muito da execução dentro de campo? Tem. Essa execução dentro de campo que falta, ela passa pela questão técnica? Passa. Tem jogador que está no Atlético jogando com nome, mas não está entregando, né? Não tem demonstrado aquilo que o próprio Bernard é que é o principal jogador, segundo o próprio São Paulo, mas que eu acho que não tem feito absolutamente nada além do que desde que chegou. Tem sido jogador mediano ali no Atlético ali. Eu tô contigo. Né? O São Paulo bancar o Igor Gomes é outro problema. Diz muito sobre a questão técnica. Acho que as críticas que o Preciado está recebendo vem mais por tudo que está de forma periférica ali, que joga ao lado dele também. Responsabiliza Óbvio, mais tem o uma São questão Paulo até nessa. que tem uma questão física ali, porque vamos lá. Aí onde pega a questão do São Paulo? Ele ainda o não Preciado entregou, está né? tomando flechada e está jogando claramente sem ritmo. Você tem que colocar um tapume para fazer para tomar flechada. Mas ele expõe o Preciado jogando Isso. fora de ritmo, mas não expõe o Mindo e o Cassierra. Cara, me explica isso, que eu não consegui entender. Por que eu pego o Preciado e jogo lá sem ritmo, mas o Mindo eu não coloco porque não tá, o Cassierra eu Não, não mas coloco. é fácil explicar isso, HG. Não. Ele tem outras opções para a função do Minder, ele tem outras opções para a função do Cassier. Outra opção para a função do Cassier, Não, que o é o Preciado Hulk. ele tem o Natanael. Mas o Natanael é fraco. Aí passa pela fraco. questão técnica. É que eu não tô vejo dizendo. problema fraco. com improvisar, né? Eu teria Ele tem o escalado Alan o Franco. Franco. Você tinha falado isso antes do Que jogo, foi bem inclusive, no para não jogo falar contra que o Palmeiras, que foi bem é no jogo contra o oportunismo. Cruzeiro, quando o Preciado. Mas quando vai bem, muita gente não tem problema com improvisar. Só que quando há uma falta de convicção, até por parte do São Paulo, porque o São Paulo ele vai mudando, e eu acho que ele vai minando esses atletas diante da torcida.
E aí ele fica reprovando os jogadores que o clube contrata, que é a informação que eu tenho, você deve ter, que ele não queria o Casserra, né? Mas enfim, na entrevista coletiva que ele dá quando ele é perguntado sobre o Casserra, ele fala que, pelo que eu vi do jogador, ele é segundo atacante, não é um centroavante. Eu não entendo nada de futebol, se comparar com o Sampaoli, mas desculpa, pelo que eu vi é centroavante. Tô contigo nessa. Né? Por tudo que eu vi, olha que eu vi bastante vídeo dele. Mas é que a impressão que passa é que ele não queria, né? Pois é. A partir do que ele fala isso, só que o problema maior é que é o seguinte, se não está de acordo com o que ele pensa, com o que ele deseja, mas o que ele tem na mão, ele não consegue entregar resultado, cara, daqui a pouco ele vai pagar a conta. Vai. Uma coisa que eu gostaria de ver o Sampaoli tentar é o Reinier na vaga do Bernard. Cara, olha só, o Atlético tem tanta coisa para ser resolvida que às vezes fica até complicado da gente apontar para o Sampaoli diretamente. De verdade, vou dar essa passada de pano aqui pelo seguinte, cara, o não ter o primeiro volante é gritante. É um negócio que muita gente fica, lá vai vocês de novo falar do primeiro volante. Cara, eu acho que pro bem do Atlético, se você é torcedor do Atlético, pro bem do Atlético tinha que falar sobre isso todos os dias. E eu coloquei como promessa, né, Thiagão, de falar disso todos os programas que eu participar, todos os dias até o Atlético contratar um primeiro volante. Que é uma coisa escancarada, que o Sampaoli pensa o seu futebol hoje. Gente, tomadas as devidas proporções, o que ele pensa como espelhamento hoje de futebol, de evolução do futebol, é o que a Argentina faz. A Argentina do Scaloni, onde ele passou e não deu conta de fazer nada. Não deu conta de fazer nada. Foi um péssimo treinador para a Argentina, horroroso. Mas ele vê na Argentina, hoje, o futebol da Argentina, como por muito tempo nós tivemos o melhor futebol e as outras seleções tentavam olhar para o nosso futebol, para a nossa seleção brasileira e falar assim, é isso que eu quero como futebol. Ou olhava em determinado momento, Valu, para a França e falava assim, eu quero isso como futebol. Hoje se olha muito para a Argentina. Então os seus volantes têm que ser muito qualificados. Ninguém está falando que o Atlético está buscando o McAllister, o Depou, o Palácios. O Atlético não quer esse, mas não vai ter nunca esses jogadores. Mas o Atlético precisa de jogadores com essas características na cabeça do Sampaoli. Então o não ter um primeiro volante esbarra em muito do que ele pensa sobre futebol, sobre os atletas que ele tem. As peças que chegaram, eu acho que foram interessantes, foram legais, eu vou falar se foram ótimas para o Atlético, em junho, porque a gente precisa dar tempo para esses atletas, só para eu concluir. Agora, o sistema defensivo é o mesmo do dia que ele chegou aqui em setembro. Em setembro ele chega aqui, ele tinha isso, e ele tinha que trabalhar com isso. Ele não podia fazer nenhuma outra mudança. São os mesmos zagueiros que ele tinha no ano passado, ele tem agora, sem o Lianco, que era o seu melhor zagueiro. Sem o Lianco. Não, peraí, mas um desses zagueiros foi comprado, estava emprestado ao Atlético e foi comprado com aval dele. Ele tem responsabilidade nisso também, que é o Vitor Hugo. Teve um cara. Não sei. Não. Eu acredito que tem. Não sei, viu? Eu também não sei, não. Eu não sei, viu? Não. Hoje ele é consultado. Eu falo funciona no a gente Atlético, conversou com de cima para baixo, tá? Ontem a gente conversou com um camarada que é muito bem informado sobre o Atlético e ele nos disse isso. Hoje, qualquer contratação tem que ter o aval de todo mundo. Mas e se ele não dá o aval? Vai ficar com não contrata. O Atlético não contrata. Pois é, vai ficar com o zagueiro, gente. até em termos de rotação, nessa eu tô com o Elton, assim, sabe? Se não traz o Vitor Hugo, iria trazer outro zagueiro? Pois é, não tá dando conta. Você precisa mas, assim, de alguém para complementar ali as opções de O meu defesa, ponto é, né? eu entendo quando o Elton fala sobre, vou passar até um pouquinho de pano, mas, cara, assim, uma coisa que pra mim é muito importante. Ele contrata esse zagueiro e um outro ponto. Ele, além de aceitar a contratação desse zagueiro, não vou dizer ele contrata, mas aceita a contratação desse zagueiro, além de aceitá-la, cara, esse time tinha que jogar minimamente mais do que tem jogado. Pra mim ainda é pouco o que o Atlético tem feito. Lógico, Como você falou algumas convicções, como o Igor Gomes. Isso não é uma convicção. A questão é, por exemplo, a gente falou sobre o Preciado. Eu não acho craque que meu amigo Everton. Não, eu não acho craque, não. Você acha assim? Você acha assim? Você falou que ele vai, ao lado do Renan Lodge, ele será a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Será? Uma aposta. Que exagero. Mas muito coragem, garotinho. Muito baseado. Coragem, e escorado no que é o Renan Lodge. Coragem, não no que é o Mas Preciado. é óbvio, cara. Quando eu coloco isso, eu não tô comparando o Preciado com o Renan Lodge, não. Só na sua cabeça. Não, eu sei que não, mas você tá colocando cara, isso mas totalmente escorado no Renan Lodge. Completamente escorado no Renan Lodge. Você não fosse o Renan Lodge, você jamais falaria algo assim. É óbvio. Jamais falaria algo assim. Então você tem que traçar paralelo entre a dupla. Então, uma dupla. Só dos dois não corresponderam. Só não coloca Só na tá mesma correspondendo um até agora. Não, você pode colocar 70% e 80% no outro. Que isso?
cara. Mas aí a proporção é 30% do minha. cara. Não. Com 30% do cara vai se transformar o melhor lateral do Brasil, o melhor Eu lateral do as Brasil. coisas que eu falo. Eu falei que pode ser sim e continuo falando que pode ser. Agora, é uma aposta, meu irmão. Ano passado você falou que o Cruzeiro seria campeão brasileiro. Cara, quase foi. Quase foi. Quase foi. Né? Isso não é quase ser. Tem só 17 Então os laterais podem ser. Então eles podem ser. Ou quase ser. Ou quase ser. Cara, o que eu falo você tem que absorver. O que você fala, o meu claramente ficou muito próximo de acontecer. É, sério? Ficou? Não ficou? É sério que você joga na Mega Sena, você fez a quadra. Se eu faço a quadra, com 6 números. e ninguém acerta os 6 números, eu ganhei, pô. A diferença tá só no valor. Você faz a Mega Sena é 1 bi. Você faz a quadra 30 mil. Então você passou realmente muito dinheiro. Pra quem não fez a quadra é muito dinheiro, mas pra quem fez a quadra em relação à quina, aliás, a cena, então não vem com essa. O valor você já imaginou. O que é isso na vida do cara? Quando eu abro o meu aplicativo, irmão, cai um pixinho lá, eu já fico feliz, imagina. Isso é muito preocupante, não quero nem falar de dinheiro hoje, não. Peraí que nós vamos conversar sobre isso. Falando em dinheiro, pior do que não ganhar é perder. E eu vou explicar por quê. Você vai lá, financia um carro, uma moto, um ônibus. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!